Então, já que a complexidade de tempo de um algoritmo é o número de instruções básicas que aquele algoritmo executa, vamos pegar o pseudocódigo ali do insertion sort e vamos contar o número de instruções básicas. É, então, novamente aqui a gente vai usar aquela abordagem ingênua, né, que eu comentei no início aqui da aula, tá? A gente vai simplesmente olhar as instruções e vai contar quantas vezes que elas são executadas, tá? Não, assim, não é uma coisa muito, não tem muito segredo, né? É, antes de fazer essa contagem, é só definir algumas notações aqui que a gente usa, tá? Então, CDK vai ser o custo de cada execução da linha K, tá? Então, por exemplo, a linha 1 vai custar C de 1, a linha 2 vai custar C de 2, a linha 3 vai custar C de 3, tá? Esse custo aqui, tempo, né? Como eu já falei, tempo aqui a gente não considera tempo em segundos físicos, né? Talvez isso tenha a ver com quantos ciclos de clock, talvez se possa pensar dessa forma aí, tá? Mas não tem a ver com tempo em segundos, né? É, então, isso daqui é só dar nome aqui a algumas coisas, né? E também o TJ é o número de vezes que a linha 5 é executada para aquele valor de J. Bom, a gente vai comentar isso aqui, vai ficar mais claro. Então, tá bom. Tá aqui o pseudocódigo do insertion sort, como a gente tinha visto antes, tá? Então, bom, já usando a nossa anotação, né? Eu vou falar assim, ó, o custo de cada linha é aquilo ali, né? Então, o custo da primeira linha é C de 1, né? Então, o custo da linha 1 é C de 1, o custo da linha 2 é C de 2, o custo da linha 3 a gente vai falar que é zero, por quê? Porque aqui tem um comentário, tá? Esse comentário vai ser ignorado aí, né? O custo da linha 4 é C de 4 e assim por diante, né? Então, eu tenho o custo de todas as linhas aqui, com exceção da linha de comentário. Qual que são esses custos? Será que o C de 1 é 10? Será que o C de 1 é 5? Né? Quanto que é isso aí? Na verdade, vamos abstrair essa questão. Vamos simplesmente chamar de C de 1. Tá? Não importa se é 10. Na verdade, até importaria, né, nessa forma ingênua de fazer análise, mas no fundo a gente vai ver que não precisa, tá? E como a gente também não sabe, a gente deixa indicado como C de 1, né? Em vez de falar que é 10, que é 5, que é 20, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma aqui, tá? Deixar só indicado que é C de 1, mesmo a gente não sabendo exatamente quanto que é esse custo aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui, tá? É olhar quantas vezes que cada uma dessas linhas são executadas, né? Então, por exemplo, a linha 1, né, você vê que ela vai de 2 até n. Então, de 2 até n, você tem exatamente, né, se fosse 1 até n, você tem n valores, né? Tá? De 2 até n, você vai ter n menos 1, tá? Só que você vai executar ela uma vez a mais, porque você precisa, né, na hora que você volta no laço, na última vez que você volta no laço, o teu J você vai fazer um último teste, né, justamente para saber que você não tem que executar o laço, tá? Então, o número de vezes que vai ser executada essa linha aqui vai ser n, tá? A primeira linha vai ser n, tá? Porque n menos 1 é quantas vezes que ele de fato executa o laço, que ele entra no laço, e uma vez a mais, uma vez adicionar um adicional de 1, né, justamente para ele fazer o último teste para ele não continuar executando o laço, tá? É, beleza. Na linha 2, quantas vezes que vai ser executada a linha 2? A linha 2 é executada toda vez que você executa o laço. Quantas vezes que eu executo o laço? É n menos 1, tá? Então, aqui vai ser n menos 1. A linha 3 não importa, tá? Porque é zero. A linha 4 é o mesmo raciocínio da linha 2, tá? Então, n menos 1. Bom, por enquanto aqui, essa parte aqui eu vou pular, né? A gente já comenta sobre ela. E aqui na linha 8 também é o mesmo raciocínio da linha 2 e da linha 4. Então é
N menos 1, tá? Então aqui seria assim, tipo, número de execuções. Depois vai aparecer aqui a tabelinha certinha, bonitinha, tá? Mas eu estou fazendo passo a passo aqui com vocês. Muito bem. Bom, a incógnita aqui agora são as linhas 5, 6 e 7, né? E agora agora aqui surge um probleminha, porque a gente viu naqueles exemplos do insertion sort que de vez em quando, né, eu tinha que fazer vários testes, eu tinha que repetir várias vezes essas linhas 5, 6 e 7 aqui, né? Por exemplo, no caso do 10 lá, que você tinha que puxar o 10 até o início, né? Então, essa condição sempre dava verdadeira, né? Então, ele ia puxando o 10, porque a chave ela é menor do que todos os elementos, né? O 10 lá, né? No caso do exemplo que a gente tinha visto antes. Então, ele só ia dar um problema aqui, ó, quando chegasse nisso daqui. Que ele ia diminuindo o i, né? Ia dar um problema aqui. Então, o 10 ele ia ser um cara que ia fazer esse laço aqui executar várias vezes, né? No caso do 99... No caso do 99, ele só ia fazer esse laço aqui executar uma vez só, porque a gente ia perguntar o A de I, né? Tipo, então o 99 tava aqui, né? E aí o I tava apontando para essa posição aqui, tá? Que o I aponta, aqui é o J, né? Aí o I aponta para o J menos 1. Então, aí eu comparo, né? O A de I é maior do que a chave, aí eu não lembro qual que era o elemento que estava aqui, mas o 99 na verdade era o maior elemento do vetor, né? Então, na verdade, isso daqui já é da falso de cara, né? Porque o x aqui, esse valor x aqui da posição A de I, ele não é maior do que 99, ele é menor. Então, você só ia fazer um teste aqui e ia parar esse laço. Então, aqui tinha um negócio assim que eu não consigo, igual essas outras linhas, falar que vai executar N vezes ou, né, um número fixo assim. Isso depende, tá? Então, como é que eu vou resolver isso? Aí que entra esse nome aqui, né, que eu falei aqui, ó, T de J aqui, tá? T de J, número de vezes que a linha 5 é executada para aquele valor de J. Como assim? Então, T de J, esse J que tem aqui é o mesmo J que tem aqui, tá? Então eu vou ter o T de 2, vou ter o T de 3, eu vou ter o T de 4, e assim por diante até o T de N, tá? Então o que é T de 2? T de 2 é o número de vezes que a linha 5 é executada quando J vale 2, tá? O que é T de 3? É o número de vezes que a linha 5 é executada quando J vale 3, tá? Quanto que é esses valores? Não sei. Isso, na verdade, depende, né? Tá? Mas eu posso dizer assim, ó, que quantas vezes que vai ser executada a linha 5? Então, vai ser T de 2 mais T de 3 mais T de N, tá? Se eu definir essa notação aqui, né? Mesmo que eu não saiba exatamente quanto que vale esses valores de T2, T3, T4, mas eu posso dizer que o número de vezes que a linha 5 é executada é T de 2 mais T de 3 mais T de 4 mais T de N, tá? Porque T de 2 é quantas vezes que que a linha 5 vai ser executada quando J é igual a 2. Né? T de 3 é quantas vezes que essa linha aqui vai ser executada quando J é igual a 3, tá? Então eu posso dizer que o número de vezes que a linha 5 é executada é essa soma aqui, né? Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso perguntar quantas vezes que a linha 6 é executada. Mas aí é igual a gente tinha aqui, né? A gente tinha uma diferença da linha 1 para a linha 2, a gente tinha uma diferença de 1 aqui, né? Porque a gente fazia, tipo, uma comparação a mais aqui só para saber que o laço ia parar, né? Aqui também você tem uma diferença de 1, né? Então, por exemplo, quando J é igual a 2, essa linha aqui vai ser executada T2 menos uma vezes, tá? Quando J é igual a 3, essa linha aqui vai ser executada T3 menos uma vezes, tá? É sempre uma diferença de 1 aqui, tá? Então, no caso, a linha 6 e a linha 7, o raciocínio é o mesmo. Você vai ter assim, T2 menos 1
mais T3 menos 1 mais 3 pontinhos Tn menos 1, tá? Mesma coisa aqui na linha 7. Bom, a gente sempre gosta de escrever isso daqui com a notação de somatório, né? Então, esse soma de T2, T3 até Tn, isso daqui vira somatório, tá? De J, que é igual a 2, de T de J, o J vai até N, tá? E essa parte de baixo aqui tá difícil que tá pequenininho para eu escrever, mas eu vou escrever aqui para as duas linhas, né? Para o C6 e para o C7, que eles são iguais, tá? C6 e C7, isso daqui vai ser igual a somatório do J, que vai de 2 até N, de T de J menos 1, tá? Então, eu fiz assim, né? Qual que era o meu objetivo? Vou contar o número de instruções básicas do insertion sort, tá? Eu contei quanto que cada linha executa, tá? A parte complicadinha aqui que o pessoal se confunde é exatamente assim, é nessa parte da linha 5, 6 e 7 aqui, tá? Então, revejam isso daqui, né? Revejam isso antes de continuar. Mas assim, daí depois eu quero contar o número de instruções básicas do insertion sort, e o que eu faço? Eu vou contar quantas vezes que cada... Por exemplo, a linha 1, ele vai executar N vezes. Só que você vai gastar C1 aqui, C1, instruções básicas, né? Algo assim. Então vai ser C1 vezes N. Só que daí você tem que somar com a linha 2, né? Quanto que é a linha 2? O custo dela é C2. Cada vez que você passa nela, você gasta C2 instruções básicas, vamos dizer assim. Só que quantas vezes que ela é executada? N menos 1 vezes. Então vai ser C1 vezes N mais C2 vezes N menos 1 mais C4 vezes N menos 1 mais C5 vezes esse somatório aqui, né? C5 vezes esse somatório aqui, mais C6 vezes esse outro somatório, mais C7 vezes o mesmo somatório aqui, né? Que a gente economizou aqui porque não estava cabendo, mais C8 vezes N menos 1. Tá? Isso é o número de instruções básicas do insertion sort, tá? Então, olha só, eu vou passar aqui, agora vai dar uma limpada aqui, porque ele vem aqui as notas de aula mesmo, né? Então, olha só, tá aqui, tá? Foi exatamente o que eu escrevi ali no slide anterior, tá? Quantas vezes que é executada cada linha. E aí, bom, o que eu tenho que fazer agora? Somar tudo, né? Para saber o número de instruções básicas, o número de instruções básicas executadas é somar tudo. Então, ó, o tempo total T de N, chamei de T de N é o tempo total, tá? Sempre, né, lembrando, é em função de N. E N o que é? N é o tamanho da entrada, né? Tamanho da entrada, que no caso específico do problema da ordenação é o tamanho do vetor, tá? O tamanho do vetor, né? Para outros problemas pode ser o tamanho da entrada pode ser outra coisa. Então, TDN é a soma dos tempos de cada linha do algoritmo. E tá aqui, ó. Então, como eu falei, basicamente o que eu fiz foi, né, multiplicar lá e somar depois, tá? Então, então assim, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, o tempo de execução do insertion sort é essa conta aí, né? Não ia ficar legal, né? Não ia ficar legal, tá? Tem muita coisa aí, né? Você fala, o tempo de execução de insertion sort para uma entrada de tamanho n é C1 vezes n mais C2 vezes n menos 1 e tal. Não tá legal, né? Bom, uma coisa que incomoda a gente aqui é a questão dos TJs aqui, porque a gente não sabe exatamente quantas vezes que são executadas aí, né? As linhas do TJ. Então, é que a gente tem essa observação aqui. Entradas de tamanho igual, né? Ou seja, o mesmo N aqui, né? Podem apresentar tempos de execução diferentes, pois o T de N depende dos valores de TJ, tá?
Né? Como assim? Pode ser que esse TJ aqui, o tempo de execução lá da linha 5 seja, sei lá, você só precise, que nem no caso do 99 lá, só precisa testar uma vez, né? Ou pode ser que você tenha um caso ruim, né? No caso do 10 lá, né? No nosso exemplo, que aí você tinha que empurrar todo mundo, tá? Então, se a gente quer avançar mais aqui nesse raciocínio para transformar essa conta toda aqui numa coisa um pouquinho mais apresentável, deixar um pouquinho mais apresentável, a gente tem que começar a definir aí esses valores de T e de J,